E o Bitcoin pode estar antecipando esse movimento, né? Porque o Bitcoin não poderia ter perdido essa região, na minha opinião. Tá? Na minha humilde opinião, o mercado cripto está tentando antecipar esse problema do aumento da taxa de juros que vai ser anunciado no dia 14 e dia 15 de dezembro, tá? E aí nós temos a média 21 sendo perdida, tá? E se mantendo abaixo dela. Isso para mim é um problema, porque para o meu setup, eu já vendo geralmente nesse pivô de baixo abaixo da média 8, né? Geralmente é o que eu faço, eu já vendo nisso. Nessa vez eu não vendi. Dessa vez eu esperei, paguei para ver como ia fazer o fechamento do semanal. Não esperava de nenhuma forma ele arrebentar para baixo no sábado. Eu esperava que isso poderia acontecer, por exemplo, numa segunda-feira, né, no início de uma semana, mas ele estourou isso no sábado. Talvez o mercado cripto, talvez o comportamento do mercado cripto seja de que ele esteja tentando se antecipar aquilo que pode acontecer com o S&P 500, com o Dow Jones Transportation e assim por diante. Então nós temos possivelmente uma antecipação. Quando ele perde a média 21, pessoal, olha só que interessante, né? A mesma média semanal, eu vou usar para todos esses ativos. Olha onde é que ele foi buscar. Exatamente a média 56, né? Então, exatamente na média 56. Quando ele chega nesse ponto, né? Em algum momento aqui nós vamos ter uma barra de inversão aqui. E aí, o que é o normal? É recuperação em V? Somente se o S&P 500, o Dow Jones e assim por diante se recuperar rapidamente, né? Então, se o S&P 500 se recuperar, se acontecer alguma informação em que não vão elevar a taxa de juros e vão, pelo contrário, continuar com o estímulo financeiro, continuar com o estímulo de aumento de dólares, injeção de dólares na economia global, a gente tem uma recuperação em V. Caso contrário, o mais normal é o preço testar a média 21 novamente e rejeitar a média 21 novamente, né? Fazendo um topo mais baixo do que o topo anterior, tá? Iniciando então o bear market, né? E basicamente agora nós temos a maior probabilidade, nós estamos falando de probabilidade, jamais certeza, a maior probabilidade é que o mercado volte para a média 21, teste ela como resistência e rejeite ela e inicie o bear market junto com todo o mercado. Então, por isso que nós vamos ter que, assim como eu comentei na live exclusiva ontem, né, nós vamos ter que, no final agora, nesse ciclo, nesse período de dezembro para janeiro, que é um período muito delicado, que geralmente é períodos de alteração de ciclo econômico, a gente vai ter que sempre acompanhar vários gráficos juntos, não um gráfico isoladamente, né? Então, gráficos que a gente precisa acompanhar, o gráfico do S&P 500, Dow Jones Industrial e o Dow Jones Transportation, tá? Esses são os três gráficos que, se eles fizerem o mesmo desenho, vai ser bem complicado, né? Então, por enquanto, o único que tá acompanhando o BTC é o índice Dow Jones, tá? O Industrial. Agora, se a gente perder o de transportes, pode ter realmente o início do bear market, né? E falta também o S&P 500, né? Já deixo de antemão aqui, ó, que esse gráfico ele só vai se mexer amanhã às 19 horas, né? Domingo, 19 horas. A gente tem que ver como é que vai ser a abertura desse gráfico. Mas ele tá bem feio, né? Ele já teve uma barra que perdeu aqui. Acho que perdeu ou conseguiu segurar. Não, mas perdeu aqui temporariamente a retração de Fibonacci 618. Ele fechou abaixo da 618 da última barra. Geralmente ela antecipa o movimento de continuidade de baixa. Então, pode acontecer realmente dele iniciar em baixa amanhã, né, às 19 horas, porque ele já perdeu a retração da Fibo da barra anterior, que poderia trazer o índice, o futuros do 500 para cima, voltando para cima da média de 8, apontando tendência de alta, né? Então agora é o momento de, provavelmente, se a gente pegar um bear market, é um momento em que, se você estiver se expondo demais no mercado volátil, você vai reduzir o seu patrimônio, né? Ele vai começar a diminuir o valor do seu patrimônio, e por isso, nessa situação, acho extremamente arriscado
ficar exposto em altcoins, né? O Bitcoin ele também cai junto com as altcoins, mas ele vai cair numa velocidade menor do que várias altcoins. Muitas altcoins podem perder o valor e não voltar nunca mais. Essa é a verdade, tá? Então não sabemos quais altcoins vão conseguir sobreviver, quais vão conseguir se manter. Mesmo com todo o hype do metaverso, provavelmente várias delas vão ir para o próximo do pó, né? Para o valor muito baixo. E ontem eu comentei uma coisa muito importante também na live exclusiva, que muita gente falou que foi a live exclusiva mais apocalíptica que nós já fizemos, né? Mas na verdade foi uma live realista, né? O nome do título da live, inclusive, foi O que eu aprendi com o mercado volátil. E ontem eu estava bastante preocupado, né? Eu comentei com o pessoal em relação ao comportamento do mercado que eu já tinha visto antes, lá em 2017, né? No final de 2017, eu tinha comentado com o pessoal, esse final de ano está parecido com setembro, outubro de 2017, onde a gente tinha muitos projetos novos aparecendo todo santo dia, uma média de 150 projetos novos por dia, e o mercado simplesmente não consegue absorver tantos projetos e fazer tantos projetos subirem, né? E todos os ativos estavam com estrutura de alta, né? Então todos eles perderam ficaram descaracterizados, ó. Ele não poderia, por exemplo, o Illuvium, né? Ele não pode perder esse topo anterior e já está querendo ficar descaracterizado. Nós temos aí a Mana, a Send, todas elas que estavam com forte estrutura de alta, estão começando a formar já começando a se descaracterizarem, né? Saindo de um padrão de continuidade de alta para um padrão de queda, um padrão de esgotamento, né? Todas elas estão saindo para um padrão de esgotamento. Todos os projetos bons, eles podem cair, tá? Tem que tomar bastante cuidado com isso, né? Com essas exposições. Esse aqui também. Então, eles estão, por exemplo, estavam todos eles com estrutura de alta, né? Todos eles, todos eles, né? Todos os projetos metaverso. Pode ser que se a gente entrar no bear market agora, talvez no dia 14, dia 15 de dezembro, e acontecer realmente do mercado principal começar a cair, né, começar a perder o valor e a gente entrar em recessão, infelizmente todos os nossos mercados voláteis vão cair também. E aí a oportunidade de ouro, né, de poder entrar em ativos muito bons e especulativos a valores muito baixos. Foi de movimentos de esgotamento do mercado que eu consegui comprar Cardano a centavos, né? Então a Cardano ela valia 1,15, $1,15 no seu topo máximo naquela época, e depois do esgotamento do mercado ela caiu para 1 centavo, 2 centavos, 3 centavos, e ali que eu consegui entrar e me expor bem a esse ativo para o longo prazo, né? E aí o que aconteceu? Eu consegui pegar toda essa alta maravilhosa. Então é aquilo que eu digo, a queda ela é a oportunidade de a galera que tem pouco dinheiro, pouco recurso, conseguir se levantar rápido, né? Só que, logicamente, nós vamos ter que esperar para ver quando que o mercado vai ficar bom de novo. Então, agora, por exemplo, vai ter gente comprando aqui e o mercado realmente pode voltar a subir temporariamente até 52 mil aqui, onde ele testaria essa primeira resistência, né? Ele pode realmente voltar para essa região. Só que o comportamento, o que me preocupa é o comportamento bullish ter morrido e começar o comportamento bear, né? O bear market. Porque o bear market, ele não é fácil, ele não é simples, né? A gente tem altas no meio do bear market. O bear market não é queda assim, ó, reta, vertical, né? Assim como o bull market também não é alta, vertical. Ele anda em ondas, e essas ondas elas dão falsos sinais de alta, falsos sinais de recuperação. Então dá aquele alívio momentâneo para o mercado continuar perdendo valor, né? Isso que é o problema. O problema não é você pegar períodos de um dia de alta, um dia de queda. O problema é você perder o comportamento. E por isso que eu uso a média de 8, a média 21, a média 56. Geralmente, quando o preço ele perde essas médias, ele indica que o comportamento vai ser de que mesmo que tenha altas no meio do caminho, nós vamos ter mais quedas, né? Que mesmo que tenha picos de alta em alguns períodos, nós vamos ter desvalorizações sequenciais, frequentes e lentas, né? E aí o que acontece? Aí o debate é o seguinte, né? A gente ainda precisa, e falta isso aqui para confirmar o bear market, né? Realmente o S&P 500 teria que perder o fundo anterior, teria que perder aquela região dos 4, ou chegar na região dos 4.200, né? Do 4.200 pontos,
para indicar bear market. Ainda falta esse sinal, mas nós estamos com o Bitcoin, né, talvez servindo como um antecipador do bear market, porque ele realmente ele fez ele perdeu uma região de suporte chave, uma região de suporte principal que não deveria ter sido perdida, que deveria ter sido segurada pelos compradores e infelizmente perdeu essa madrugada, tá? E aí o comportamento é diferente do que uma queda de uma correção ou de uma queda de uma acumulação. É uma queda que pode modificar a estrutura psicológica em massa das pessoas ao longo do tempo, ou seja, ter mais oferta de venda do que pessoas querendo comprar, menos investidores e menos investidores grandes querendo entrar. Então a gente pode ter uma mudança de comportamento cíclica. Esse é o problema, né? Então existem diferentes tipos de quedas, né? Quedas acima da média de 8 geralmente são representadas por preços, pullback para o preço continuar subindo. Quedas abaixo da média de 8 geralmente significa enfraquecimento do mercado, né? O mercado ele realmente pode evoluir para um bear market. E se ele perde a média 21, aí pior ainda, né? Você aumenta mais ainda a probabilidade do mercado entrar em uma tendência de baixa. Então, depois que perdeu a média 21, obrigatoriamente, né, eu tive que sair da minha exposição de altcoins, obviamente, porque eu já vivi o bear market 2018, eu sei como é que é, e ela aconteceu também de janeiro para dezembro, de dezembro para janeiro, né? Então, isso é uma das coisas que eu comento, né? Dezembro para janeiro e junho para julho são os períodos de mudança de ciclo, né? A gente pode pegar talvez um semestre de queda e lá para junho e julho começar a subir novamente, não sei. A gente vai ter que ver no dia a dia como é que vai ser. E quanto mais distante, então, da média de 8, melhor para compra. Então, no bear market, eu gosto muito de comprar o mais distante possível da média de 8 e vender próxima a ela, né? Para vender próxima à média de 8 novamente, tá? Então, quanto mais próxima da média 56, melhor o risco, benefício, melhor o risco, vamos dizer. Por exemplo, então, no gráfico de 1 hora, ele pode vir querer atestar novamente esse fundo que ele fez aqui. Vamos dizer que ele venha subir aqui, volte para testar este fundo aqui. Esse é um bom fundo, né, de região de compra, 42 mil. Por quê? Porque antes disso ele pode vir a voltar para 48 antes de continuar caindo. Então o mercado bear market, o comportamento dele é sangramento aos poucos, em ondas, também movimento em ondas, e talvez talvez, né, o mercado tradicional consiga se recuperar, consiga ficar otimista para a semana que vem, e isso se reflita no Bitcoin voltando rapidamente em V, o que eu acho bem difícil, tá? Eu não vou apostar nisso, porque quando ele cai assim, ele tem muitas resistências agora, tá? E eu estava muito confiante que isso aqui era um topo de continuidade, tá? Então, no topo de continuidade, a gente quer que o preço se mantenha acima no suporte, o preço continuar subindo. E ele descaracterizou, né, esse padrão. Então, descaracterizando esse padrão e perdendo a média 21, eu não vou brigar contra o meu setup, né? Eu posso estar 50% de chance errado de ter que recomprar mais caro mais tarde, do mercado ter uma recuperação em V, mas o tom que está se desenhando, né, aquilo que está se desenhando nos bastidores de todos os mercados voláteis, é esse tom de que o mercado de ações, tanto o americano quanto o brasileiro, entre outros mercados, pode ter uma recessão por causa do controle da inflação. Quando eles tentam controlar a inflação através da medida do aumento da taxa de juros, que pode ser inclusive maior do que a elevação da taxa de juros anteriores, trazendo um pouco mais de recessão nos mercados, a gente pode ver, então, um bear market um pouco mais prolongado acontecendo. Por isso que é muito importante, a gente precisa da confirmação do S&P 500, né? O Dow Jones já me preocupa, já perdeu a média 21, né? O Dow Jones Industrial já me preocupa. Falta o de transportes e o S&P 500. Então, o S&P 500, na minha opinião, vai ser vamos dizer assim, é o que vai me ditar eu ficar realmente preparado para o bear market, né? Eu preferi, então, sair das posições de position trade, porque eu estava com lucro violento nesses últimos meses, eu fiquei multimilionário com várias altcoins, né? E, basicamente, eu quis realizar, porque eu prefiro estar na defensiva e aguardar o mercado ficar realmente com a tendência à estrutura de alta novamente, né? Ou seja, o preço voltar acima da média de 8, fazer pivô de alta acima da média de 8,
aquele setup clássico que eu uso para ficar otimista e que eu estava otimista até perder ontem a região do suporte, tá? E agora, então é hora, na minha opinião, é hora de se defender, defender o maior número de patrimônio possível, o maior valor de patrimonial possível para possivelmente conseguir captar valores mais interessantes em ativos mais baratos possíveis, né? Curso mais Bitcoin, link na descrição para parar com a sardinhagem. Eu prefiro que vocês comprem o meu curso que o curso do Ronaldo ou outro curso de qualquer criador de conteúdo do Brasil, porque o meu é o mais completo, que mais tem essa realidade na cara. Não, você não vai ficar um trader fodão, não é impossível. Em 4 anos talvez você consiga, com os conceitos que eu ensino no curso, mas vai depender muito das tuas escolhas, do teu emocional, da tua qualidade de vida e assim por diante, das escolhas que você for fazer. Só que você vai se tornar um investidor muito mais pica, porque você vai aprender a se defender quando o mercado voltar contra você. E você vai aproveitar também as temporadas, e você vai ver um vídeo de aula meu, onde eu acertei todos os preços de 2020 e 2021, lá em 2018, tá? Então, curso mais Bitcoin, link na descrição, cupom de desconto CAFÉ50, né? O cupom de desconto 50% é o CAFÉ50. Melhor curso de criptomoedas do Brasil, disparado. 7 dias de arrependimento para quem entrar lá, achar que é uma merda e pode pedir dinheiro de volta, eu reembolso na mesma hora, sem frescura, sem viadagem, sem enrolação. Curso é vitalício, você só precisa confiar na minha palavra uma vez, as atualizações são gratuitas, então todo o conteúdo adicional que eu vou adicionando lá, você recebe de forma vitalícia. Então, você comprando o curso mais Bitcoin 3, você ganhou 4, ganhou 5, 6, 7, toda atualização que tiver vai receber também. Tá?